aí eu fui ler, né? Aí eu fui ler sobre, né? Recapitular na minha consciência aqui, Mesopotâmia e Egito, né? Mesopotâmia e Egito. Foi aí que eu caí nisso aqui que eu tô falando. Mesopotâmia e Egito. Mesopotâmia e Egito. Mesopotâmia e Egito, na tradição marxista, é chamado de modo de produção asiático, né? Modo de produção asiático. Eu prefiro o nome modo de produção de servidão coletiva. Eu prefiro esse nome. É mais descritivo, tá? Servidão coletiva. São formas diferentes, desenhos diferentes, orquestras diferentes de servidão coletiva. A servidão coletiva organizada na primeira fase mesopotâmica da Suméria, ela era organizada ao redor do templo. Aí tudo se explica pra caralho. Né? Veja só, o que é uma servidão coletiva? Sabe servidão de gleba da Idade Média? Em que você tem um local e você pode trabalhar naquele local? Sabe? Servidão de gleba da Idade Média? A servidão de gleba da Mesopotâmia era ao redor do templo. A maioria do trabalho que se tinha na Mesopotâmia, com toda a hipótese do planeta, não era escravo, era servidão coletiva. Ao redor do templo, ao redor do zigurate. Ou seja, o centro produtivo da sociedade é o zigurate. Ao redor daquilo ali se formam as unidades campestres organizadas pelo zigurate, em volta do zigurate. Quem organiza o sistema de produção é o zigurate. Como é que quem manda não é o intelectual que está criando a religião? E no Egito? No Egito é diferente. No Egito foi uma sociedade claramente de conquista, porque depois os sumérios são conquistados pelos acádios, né? E aí o sistema já está pronto. Os acádios descem do norte e conquistam os sumérios, mas o sistema já está pronto. E, portanto, a gente tem literatura da formação. Se a gente tem literatura suméria, a gente tem literatura da formação, antes de uma conquista estatal externa. O Egito é diferente. O Egito, já em 3.300 anos, ele teve uma unificação por uma figura chamada, que a gente chama de rei, né? O rei, o monarca, enfim, o faraó. Ele unifica o norte e o sul do Egito. Foi uma... Desde sua largada, de onde a gente conhece o Egito, escrito, a gente já conhece esta merda conquistada. Nessa estrutura, você tem um monarca no centro do sistema, e nessa estrutura longa, de Baixo Egito até o Alto Egito, nessa estrutura longa, você tem organizações tribais locais que mandam parte do excedente produtivo para o centro do sistema, que é a dominação militar ou a dominação despótica, para usar o termo marxista, a dominação despótica do rei. Então você já tem uma estrutura em que existe um nomos, que é uma soma de locais de produção. Essa soma de locais de produção tem um intermediário, que é o líder do nomos, que vai servir de intermédio entre a absorção da produção e o rei. Nessa condição, o rei é Deus, ele é divino, ele não pode ser questionado. Ele se mescla com a identidade do sol, que garante todas as coisas para o Egito acontecer. Alguém pode questionar essa religião? Pode, né? Mas é a mesma coisa que questionar Hitler. Percebe? É a mesma coisa que questionar Hitler. Você questionar que o rei é rei, que o imperador é imperador, que o imperador é divino, é complicado. Né? Então, isso que eu estou explicando para vocês é para explicar. Desde a formação do sedentarismo, a religião serve à manutenção institucional. Questionar, assim que o rei dos Acádios, o Sargão II,
domina a Suméria, a primeira coisa que ele faz é colocar a filha dele como sumo sacerdotisa do templo de Ur, do templo principal de Ur, da lua. Primeira coisa que ele faz. Percebe? Então, o sistema produtivo, ele é mesclado com a diferença social, e a diferença social é mantida na base da crença religiosa. Júlio César, quando subverte toda a estrutura da República Romana e termina sendo ditador para a vida toda, e isso elimina a República Romana e se passa para a fase de império, assim que isso acontece, qual foi o primeiro degrau do caminho de Júlio César para o poder? Pontifex Maximus. A mesma função exercida para o Papa até hoje, chama-se Pontifex Maximus. A primeira atividade política importante de Júlio César foi ser Pontifex Maximus. A mesma função política do Papa, é o mesmo nome. É o mesmo nome, se usa até hoje o mesmo nome para a função do Papa, é Pontifex Maximus. O cara que faz a ponte entre a humanidade e o divino. O sistema de produção que vai ser mais eficiente e vai engolir tudo desenvolvido dentro de Roma vai ser o sistema de produção escravista, substituindo aquele modelo que a gente falava agora há pouco sobre que é o modelo asiático, enfim, o modelo de produção que é o modelo de produção em base de servidão coletiva. A servidão coletiva vai perder lugar para o processo que vai gestar Roma, que é o processo de escravidão, imitando o modelo grego, que a base da produção, mais de 50% da população é escrava. Não era assim no Egito, não era assim na Mesopotâmia. É assim em Atenas, é assim em Esparta. Essa forma de fazer em que uma cidade-estado tem base de trabalho escravo vai ser desenvolvido em Roma, até que esse modelo para de fazer efeito, para de ser funcional. A estrutura vai criar uma forma de produzir que vai gerar um conflito interno, cada vez os pobres querem participar mais, os escravos começam a se revoltar, como foi o caso de Espartacus, começa a ter, no final da República, uma inadministrabilidade do Império Romano, ele começa a ruir em cima de si próprio, o sistema escravista não está dando conta mais, e ele vai explodir no ar a partir de invasões estrangeiras. Tudo que ele conseguia se organizar, agora ele não consegue mais. Os fascistas vão começar a te contar a história só a partir daqui. Fascistas nunca vão te contar a história do Egito, nunca vão te contar a história da Mesopotâmia, nunca vão te contar a história de lugar nenhum, a não ser que esse local seja governado por um indo-europeu, e que esse indo-europeu, no caso, a gente está falando de Roma, vai dizer que o sistema escravista de Roma deu errado por causa da invasão estrangeira. Um fascista vai te dizer que Roma caiu porque tinha grupos germânicos de fora se mesclando com os grupos latinos e dissolvendo a raça, dissolvendo a cultura local. Não só isso, o fato de que o Império Romano aderiu no século IV ao cristianismo, isso é invasão judia. Certo? Isso é invasão judia, porque não sei se você sabe, Jesus era judeu, né? Então, veja, um fascista vai tentar explicar esses problemas, a falha do sistema romano, com invasões externas que mancham a identidade nacional, porque o fascismo nasceu no século XX
desdobramento dos nacionalismos que surgiram do 18 ao 19 para a fundação dos Estados modernos capitalistas. Então, nessa estrutura de surgimento do Estado moderno, a pegada de ter que se justificar no nacionalismo, essa pegada faz com que você crie uma indumentária política onde você justifica-se na defesa da nação. E aí o que falha as nações é sempre a invasão do estrangeiro, nunca é a nação, porque a nação é boa. Eu sou representante da nação, como é que a nação não pode ser boa? É sempre uma entrada estrangeira. No caso de Roma, invasões germânicas e o espalhar cultural do judaísmo através do cristianismo. Por isso, o reforço das perseguições judaicas acontece no fascismo alemão. Porque no fascismo alemão não dá para culpar os germânicos que invadiram, né? Vocês são da área da Germânia. Certo? Não dá para você culpar o estrangeiro. Então, o cidadão, a estrutura da nossa nação, ela é sempre boa. Se ela tá dando errado é por causa de uma perversão externa. Entenderam?